capítulo 9, versículo 19, essa é a nossa palavra de hoje. Nós vamos aqui ler a soberania de Deus. O título já fala muito. Deus ele é soberano, Deus ele é absoluto, Deus ele sabe muito bem o que faz e ele sabe muito bem ter o controle de tudo. Então, com certeza, você precisa entender a soberania de Deus. Vamos ler aqui? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz lá em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na sua infinita sabedoria, completamente apaixonada por todas as epístolas aqui que o apóstolo Paulo escreveu, Coríntios, Romanos, ele fala justamente de uma forma muito sábia sobre a soberania de Deus. O que é o homem? Quem é o homem para discutir com Deus? Para não entender o porquê de algo, para não entender a razão ou para querer entender. A questão é que o ser humano, ele às vezes ele quer ser dono da própria vida e não entende que ele não é dono de absolutamente nada. Ele quer ser independente, não precisar, não necessitar e não entende que não consegue compreender que ele necessita e depende de Deus para tudo, que ele sim necessita e depende de Deus para todas as coisas. Então eu tenho certeza que Deus ele está com você, eu tenho certeza que Ele sabe muito bem o que vai fazer, mas você também precisa entender que Ele sabe, compreender que Ele tem o controle de tudo. O que é? Quem é o barro? Não? Nesse exemplo aqui que o apóstolo dá, ele fala, não tem o oleiro ali o controle sobre o barro? O barro está ali, o barro é algo inanimado, algo que não tem vida, não tem vontade, não tem querer. E justamente o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo para nos mostrar o quão frágeis somos e o quão pequenos e insignificantes somos diante da soberania de Deus. Somos comparados ao barro, somos comparados a nada diante de Deus. Então, qual é o poder que tem ali o barro diante da vontade do oleiro em fazer um vaso para honra, um vaso para desonra? Ou fazer um vaso, ou fazer um copo, um prato, uma travessa? Que controle o barro tem sobre isso? Não é o oleiro que decide? Não é Deus que decide? Às vezes nós temos tanta dificuldade em aceitar os caminhos de Deus. E até mesmo para pessoas que se dizem de Deus, que se dizem convertidas, que se dizem servos e filhos de Deus, às vezes quando acontece algo que não era da expectativa dela, não era o que ela esperava, não era o que ela queria, no momento que ela desejava, ela não consegue compreender. Ela não entende o porquê de ter acontecido. E tantas são as pessoas que se revoltam, que se voltam contra Deus, que realmente deixam até de buscar a Deus, pedem a salvação, que é aquilo de mais importante, porque não receberam algo da forma, da maneira e como queriam. Ou porque perderam uma pessoa, um ente querido, alguém que ela não aceitava perder. E não compreende que Deus ele tem o conhecimento de tudo. Deus ele conhece o passado, Deus ele conhece o presente e principalmente Deus conhece o futuro. Você e eu podemos saber o que aconteceu lá no passado,
mesmo que eu e você não lembremos de tudo que já aconteceu. O que eu vivi há muitos anos atrás, às vezes eu não tenho vivo na minha memória todo o tempo, nem você. Às vezes o que acontece hoje, a gente não lembra amanhã, mas Deus, ele lembra de cada detalhe do passado, ele sabe cada detalhe do que vai acontecer hoje e ele tem o poder absoluto do que vai acontecer amanhã. Então, quando algo acontecer na sua vida, não se revolte, não se exaspere. Deus, ele tem o controle de tudo. Se você é como um barro nas mãos do oleiro, se você realmente quer que o vaso seja de honra, que você realmente seja um vaso para poder ali honrar e ter o nome do Senhor Jesus glorificado na sua vida, você vai deixar ele trabalhar livremente. O oleiro, ele só vai trabalhar livremente se o barro, quiser que trabalhe. Se você não quiser que ele trabalhe, ele não vai poder fazer nada, ele vai deixar você lá, encostado de um lado e não vai agir na sua vida, não vai atuar nos seus caminhos. Vai deixar que você mesmo guie seus próprios caminhos. Mas quando nós guiamos nossos próprios caminhos, é só tristeza, é só erro, é só falha. Nós não sabemos nem dar o próximo passo sem a ajuda de Deus, você bem sabe disso. Mas às vezes você se esquece, você se engana, você deixa de lembrar o quão dependente de Deus nós somos. Então acredite que Ele está no controle de tudo, que Ele tem a soberania. E aí aqui fala, a fim, no versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, tudo o que Deus fizer na sua vida é para a glória dele. Entenda! Ele quer te abençoar, ele quer fazer você vaso de honra. Isso é para glorificar o nome dele. Ninguém mais do que ele tem alegria e quer que o nome seja glorificado. Nós realmente estamos aqui nessa terra, estamos aqui vivendo para que possamos mostrar toda a glória que tem no nome do Senhor Jesus para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão longe. Por isso que aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, na programação 24 horas por dia no ar, você acompanha milagres, você acompanha a manifestação do poder de Deus, porque é isso que mostra o poder dele, a soberania dele e a glória dele. Mas Deus, ele só pode agir e atuar na vida de alguém quando esse alguém passa a ser barro e deixar ele trabalhar. E aí aqui já no versículo 27, ele fala assim, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, não importa se você é da igreja, se você não é, se você é judeu, se você não importa aquilo que você fez, aquilo que você fez no seu passado, aquilo que te pesa, aquilo que a tua consciência te acusa. O que importa é que você realmente hoje aceite o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que hoje você mude a sua vida e passe a viver para Ele, depender dEle. Falar com Ele, conversar com Ele, dormir agradecendo, acordar sendo grato, passar o seu dia em comunhão com Ele, falando com Ele todo o tempo, sendo grata a Ele todo o tempo. É isso que Ele quer, porque o remanescente é o que será salvo. O que é remanescente? É aquele que aparentemente não tinha condições, aquela sobra, aquilo que ficou de lado. Eu e você somos essas pessoas, somos aquelas que às vezes esquecidas, deixadas de lado, mas que Deus, são essas pessoas que Ele vai chamar para honrar, para fazer vaso de honra realmente, para fazer que realmente sejam mostrados, para que a glória dEle seja vista. Então acredite, Deus, Ele não esqueceu de você, Ele não te deixou, Ele não te abandonou em nenhum momento da sua vida. Ele sabe, Ele conhece. No versículo já 25 ainda, ele fala, chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada. Ou seja, se você não era povo, ele vai te chamar de povo. Se você não era amado, ele vai te chamar de amado. Saiba disso. Ele nunca vai desistir de você. E hoje ele te chama, hoje ele te convida, hoje ele pede a você até mesmo, volta para mim. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu, Fabiana, não conheço a sua dor.
mas Ele conhece. Ele sabe cada motivo de tristeza, de lágrima, de dor, aquilo que te angustia, que te aflige neste momento, aquilo que te preocupa e que com as suas mãos você não tem poder para fazer nada. Mas esse Deus soberano tem o poder para fazer tudo aquilo que você precisar. Então acredite, confie. Confie que o Senhor dos Exércitos, Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Confie, acredite. Saiba que Deus, Ele te chama hoje, Ele te convida. E eu reforço esse convite aqui como uma irmã, uma filha, uma amiga, uma mãe. Eu te convido. Volte para o Senhor Jesus. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te convidar a experimentar das maravilhas dEle. Mas você só vai poder experimentar das maravilhas dEle quando você deixar de ter suas próprias vontades e fazer somente a vontade dEle. Ser como um barro nas mãos do oleiro. Entender que a criatura não tem vontade nenhuma diante do Criador. Somente entender, aceitar e esperar que se você fazendo a vontade dEle, com certeza Ele vai cuidar de tudo aquilo que você precisa. Porque essa é a alegria desse Deus maravilhoso. Eu me alegro, eu já sorrio, eu já fico feliz em pensar que você neste momento tome uma atitude. Eu já me alegro em pensar que neste momento você tome uma atitude de se voltar para Deus. De entender que nesse novo ano você precisa de uma nova vida com Deus. Saber que você precisa sim, se você está afastado, voltar para os braços do Pai. Não deixe que o medo da pandemia, o medo dos acontecimentos, o medo te deixe longe de Deus. Porque na hora que o Senhor Jesus voltar, no dia que Ele falou aqui que Ele tem preparado para nós, você fique para trás e deixe de estar ali como vaso de honra ao lado do nosso Deus. Então, venha para os braços do Pai, receba esse convite e com certeza Deus está contigo e Ele quer que você também esteja com Ele em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa palavra de hoje, o nosso momento com Deus.